Você já sentiu o peso de esperar por algo que parece nunca chegar? No silêncio, Deus está escrevendo a sua história e o seu tempo é perfeito. O sistema está iniciando. Você foi escolhido para ouvir isso? Não por acaso. Em um mundo cheio de ruído, onde todos são rápidos para falar, rápidos para julgar, você é convidado a entrar em um espaço de silêncio sagrado, um lugar sem opinião pública, sem pressão, sem expectativas. É só você e a voz que realmente precisa ser ouvida. Hoje, não vim para trazer barulho à sua vida. Venho lembrar-lhe. É no silêncio que sua alma se cura e sua missão começa. Quando pensamos no tempo, muitas vezes nossa mente se volta para os relógios que marcam as horas, os compromissos que nos pressionam e as expectativas que carregamos como fardos invisíveis. Vivemos em uma era acelerada, onde a espera é vista como um obstáculo, algo a ser evitado a todo custo. Antes de começarmos, deixe um nos comentários. Se você crê no tempo perfeito de Deus, e inscreva-se para mais mensagens. Fique até o final, tem uma surpresa esperando por você. No entanto, ao abrirmos as páginas da Bíblia, somos convidados a enxergar o tempo de uma perspectiva completamente diferente. O tempo de Deus. Ele não está preso às nossas agendas, nem se curva às nossas ansiedades. Pelo contrário, o tempo de Deus é perfeito, sábio e carregado de um propósito que transcende nossa compreensão humana. Em Eclesiastes 3, versículo 11, lemos que ele fez tudo formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Essas palavras nos desafiam a reconhecer que há uma beleza divina em cada momento que ele orquestra, mesmo quando nossos olhos não conseguem percebê-la. A ideia de que Deus tem um plano perfeito pode soar reconfortante em teoria, mas na prática, confiar nesse plano exige uma mudança radical em nossa forma de pensar. Quantas vezes nos pegamos questionando por que as coisas não acontecem como planejamos? Talvez você já tenha se sentido preso em uma espera interminável, olhando para o céu e perguntando: Deus, por que agora não? Por que o silêncio? Essa incerteza pode ser desanimadora, mas é exatamente aí que a fé entra em cena. A Bíblia nos ensina que o tempo de Deus não é apenas diferente do nosso, ele é superior. Em Isaías 55, versículos 8 e 9, o Senhor declara: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essas palavras nos lembram que a sabedoria de Deus está além do que podemos imaginar. Ele vê o quadro completo, enquanto nós, limitados pela nossa humanidade, enxergamos apenas fragmentos. No mundo em que vivemos, esperar é quase um tabu. A tecnologia nos condicionou a buscar soluções instantâneas, respostas em poucos cliques, entregas no mesmo dia, resultados visíveis em questão de minutos. Mas Deus não opera no ritmo da nossa impaciência. Ele nos convida a desacelerar, a confiar e a descansar em sua soberania. Pensem como isso vai contra tudo o que a cultura moderna nos ensina. Enquanto corremos atrás de prazos e conquistas, Deus sussurra ao nosso coração: Espere em mim. Eu sei o que estou fazendo. E essa espera, longe de ser um vazio, é um espaço sagrado onde Ele trabalha em nós e ao nosso redor. É um convite para reconhecer que nem tudo depende de nossas mãos, mas das mãos daquele que criou o tempo. Para ilustrar essa verdade, podemos olhar para a vida de Abraão e Sara. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação,
Uma promessa que parecia impossível diante da idade avançada do casal e da infertilidade de Sara. Você já confiou no plano de Deus hoje? Comente Amém e curta o vídeo. Não saia antes do final, algo incrível está por vir. Em Gênesis 15, versículo 5, Deus o levou para fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas. Se é que podes contá-las, assim será a tua descendência. Que visão extraordinária! Mas os anos se passaram e nada aconteceu. A espera testou a fé deles de maneiras que talvez nem possamos imaginar. Houve momentos de dúvida, como quando decidiram agir por conta própria, resultando no nascimento de Ismael através de Agar. No entanto, Deus não desistiu de sua promessa. Quando Isaque finalmente nasceu, Abraão tinha 100 anos e Sara, 90. O tempo de Deus parecia atrasado para eles, mas era perfeito. Isaque chegou exatamente quando deveria, no momento em que a glória de Deus poderia brilhar mais intensamente através daquela história. Essa narrativa nos ensina algo profundo. O tempo de Deus não é sobre nossa conveniência, mas sobre seu propósito. Abraão e Sara poderiam ter desistido, mas a espera os levou a testemunhar o poder de um Deus que cumpre o que promete, mesmo quando tudo parece perdido. E não é apenas em grandes histórias como essa que vemos essa verdade. Pense em Noé, um homem chamado por Deus para construir uma arca em um tempo em que ninguém sequer imaginava um dilúvio. Durante décadas, ele trabalhou sob o sol escaldante, enfrentando o desprezo e as zombarias daqueles ao seu redor. Gênesis 7, versículo 11. Nos diz que no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. A precisão desse versículo é impressionante. Cada martelada de Noé, cada dia de espera, foi parte de um plano meticulosamente desenhado por Deus. O dilúvio veio no momento exato, e a obediência de Noé salvou sua família e a criação. Esses exemplos nos mostram que a espera não é um acidente. Ela é um processo intencional, um terreno fértil, onde nossa fé pode crescer. Mas como aplicar isso em nossas vidas? Hoje, vivemos em um contexto tão diferente, com desafios que Abraão e Noé nunca enfrentaram. Talvez você esteja esperando por uma resposta a uma oração que parece nunca chegar, um emprego, uma cura, a restauração de um relacionamento. Ou talvez esteja enfrentando um silêncio que pesa sobre seu coração, como se Deus tivesse se esquecido de você. Nessas horas, é fácil cair na armadilha de pensar que algo está errado, que Deus está atrasado ou indiferente. Mas a Bíblia nos assegura que Ele nunca falha. Em Abacuque 2, versículo 3, encontramos esta promessa: porque a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Essas palavras são um bálsamo para a alma inquieta. O que parece tardio aos nossos olhos está, na verdade, alinhado com o relógio eterno de Deus. Imagine a história de uma mulher chamada Clara, uma cristã que viveu no interior do Brasil há algumas décadas. Ela sonhava em ver sua filha, que havia se afastado da fé, voltar para os caminhos de Deus. Durante anos, Clara orou todas as noites, com lágrimas escorrendo pelo rosto, pedindo que Deus tocasse o coração da jovem. Os anos passavam e nada mudava. Amigos diziam que ela deveria desistir, que sua filha havia feito escolhas irreversíveis, mas Clara se agarrava à promessa de Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ela acreditava que o tempo de Deus traria a resposta. Um dia, após quase 15 anos de oração,
sua filha apareceu em casa, com os olhos cheios de lágrimas, pedindo perdão e dizendo que havia encontrado Jesus em uma pequena igreja na cidade vizinha. O que parecia um atraso foi, na verdade, um tempo de preparação, tanto para a filha quanto para Clara, que viu sua fé recompensada. Vamos juntos descobrir o tempo de Deus? Inscreva-se, comente "Quero aprender" e assista até o fim para uma revelação especial. Essa história nos lembra que confiar no tempo de Deus é um ato de coragem. Não é fácil resistir à pressão de agir por conta própria ou de abandonar a esperança quando os dias se arrastam. Mas a beleza do tempo perfeito de Deus está justamente nisso. Ele não apenas cumpre suas promessas, como também nos transforma enquanto esperamos. Em Lamentações 3 versículos 25 e 26, lemos: Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Esperar em silêncio não significa desistir. Significa aquietar o coração diante de um Deus que nunca nos abandona. É reconhecer que Ele está trabalhando nos bastidores, mesmo quando não vemos os resultados. A soberania de Deus sobre o tempo é um convite para soltarmos nossas preocupações. Em Mateus 6, versículo 27, Jesus pergunta: E qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Essa questão nos confronta com a inutilidade de nossa ansiedade. Não podemos forçar o tempo de Deus, mas podemos escolher confiar nele. Pense em como seria libertador viver assim, sem o peso de tentar controlar o futuro, sem a angústia de prazos que não dependem de nós. O tempo de Deus nos chama a uma fé simples, mas profunda, que diz: Senhor, eu não entendo, mas confio em Ti. E essa confiança não é cega. Ela se baseia em quem Deus é, um Pai amoroso, sábio e fiel. Ao refletirmos sobre a beleza do tempo perfeito de Deus, somos desafiados a mudar nossa perspectiva. A espera deixa de ser um fardo e se torna uma oportunidade. Cada dia que passa sem uma resposta imediata é um dia em que Deus está nos ensinando algo novo: paciência, humildade, dependência. Em Salmos 90, versículo 4, Moisés escreve: Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como uma vigília da noite. Para Deus, o tempo não é uma limitação, mas uma tela onde Ele pinta sua obra-prima. E nós fazemos parte dessa obra. Então, da próxima vez que você se sentir preso na espera, lembre-se: o tempo de Deus é perfeito. Ele não está atrasado. Ele está preparando algo formoso, algo que só será revelado no momento certo. Confie nisso, e você encontrará paz em meio à incerteza. Essa é a essência da primeira parte desta jornada. Reconhecer que o tempo de Deus não é apenas diferente do nosso, mas infinitamente melhor. Ele nos convida a descansar em sua soberania, a abandonar nossa necessidade de controle e a abraçar a espera como um presente. Nos próximos capítulos, exploraremos como essa espera nos forma, como nos leva à rendição e como revela o poder redentor de Deus. Por ora, fique com esta verdade: Ele fez tudo formoso em seu tempo e esse tudo inclui você. Quando falamos sobre esperar em Deus, é comum que nossa primeira reação seja de resistência. Afinal, quem gosta de ficar parado enquanto a vida parece seguir em frente? A espera muitas vezes nos faz sentir como se estivéssemos em um deserto, sem sinais claros de progresso ou direção. Se esta mensagem tocar seu coração, deixe um like e comente: Deus é fiel. Fique ligado até o final. Você não vai se arrepender. Mas a verdade é que, nas mãos de Deus, esses períodos de pausa não são apenas momentos de silêncio, são oportunidades preciosas de formação. Longe de ser um castigo ou uma prova de abandono, a espera é uma ferramenta poderosa que Deus usa
para moldar nossa fé, fortalecer nosso caráter e nos preparar para os propósitos que Ele tem para nós. Em Salmos 27, versículo 14, encontramos um convite claro: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Essas palavras não são apenas um consolo passageiro. Elas revelam que a espera tem um objetivo divino, um processo que nos leva a depender mais de Deus e menos de nós mesmos. A Bíblia está repleta de histórias que mostram como os tempos de espera foram essenciais na vida daqueles que Deus escolheu. Pense em José, um jovem que recebeu sonhos grandiosos de Deus, indicando que um dia ele seria uma figura de autoridade. Em Gênesis 37, versículos 5 a 11, vemos como esses sonhos despertaram ciúmes em seus irmãos, levando-o a ser vendido como escravo e, mais tarde, injustamente preso no Egito. Foram anos de sofrimento, de portas fechadas, de incertezas. José poderia ter olhado para sua cela e pensado que Deus o havia esquecido. Mas, em cada etapa, como escravo na casa de Potifar, como prisioneiro administrando a cadeia, até ser elevado a governador do Egito, Deus estava trabalhando. Quando ele finalmente se encontrou com seus irmãos, em Gênesis 50, versículo 20, declarou: Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para fazer o que se vê hoje, para conservar a vida a um povo numeroso. O tempo de espera não foi um desperdício, foi um período de preparação que o transformou de um sonhador impulsivo em um líder sábio e compassivo. Outro exemplo marcante é o de Davi. Ungido rei de Israel, ainda jovem, em 1 Samuel 16, versículo 13, ele não assumiu o trono imediatamente. Em vez disso, passou anos como pastor, fugitivo e guerreiro, enfrentando perseguições de Saul e inúmeras provações. Imagine a cena: um adolescente ungido com óleo sagrado por Samuel, recebendo a promessa de um reino, mas voltando para cuidar de ovelhas no campo. Depois, fugindo pelas cavernas, escondendo-se em desertos, escrevendo salmos de angústia e esperança. Em Salmos 13, versículos 1 e 2, ele clama: Até quando, Senhor, esquecer-me-ás para sempre? Até quando esconderás o teu rosto de mim? Mas esses anos não foram em vão. Enquanto esperava, Davi aprendeu a confiar em Deus como seu refúgio, a liderar com humildade e a lutar com coragem. Quando finalmente se tornou rei, estava pronto para governar com a sabedoria que só o tempo de Deus poderia forjar. Essas histórias nos mostram que a espera é um espaço onde Deus opera de forma silenciosa, mas poderosa. Não é apenas sobre o que Ele vai fazer por nós no futuro, é sobre quem Ele está nos ajudando a nos tornar agora. Em Êxodo 16, encontramos um exemplo prático disso com o povo de Israel no deserto. Após serem libertados do Egito, eles enfrentaram a fome e a incerteza. Deus respondeu enviando maná do céu, mas com uma instrução clara. Em Êxodo 16, versículo 4. Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Eles não podiam acumular além do necessário para o dia, exceto na véspera do sábado. Quem tentava guardar mais, descobria que o maná apodrecia. Essa lição diária foi um treinamento espiritual. Confiar que Deus proveria novamente amanhã, sem depender de suas próprias reservas. Assim como os israelitas, somos chamados a viver um dia de cada vez, confiando na fidelidade contínua de Deus, preparado para soltar e confiar. Curta, comente. Eu confio e inscreva-se. Uma surpresa poderosa te espera no final do vídeo. A espera também nos ensina a reconhecer nossas limitações. Quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos, como se nossa força ou inteligência fossem suficientes? Em Provérbios 16, versículo 9, lemos: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos.
Isso nos lembra que, embora possamos ter planos, Deus é quem determina o ritmo e a direção. Pense em Pedro, o apóstolo impulsivo. Em Mateus 14, versículos 28 a 31, ele pediu para andar sobre as águas ao ver Jesus, mas, ao tirar os olhos do mestre e focar nas ondas, começou a afundar. Pedro queria agir rápido, mas precisava aprender a esperar no poder de Jesus. Aquela experiência no mar o preparou para os desafios futuros, como liderar a igreja após Pentecostes. A espera o ensinou a confiar antes de dar o próximo passo. Agora, traga isso para o nosso cotidiano. Talvez você esteja em um momento de vida em que tudo parece estagnado. Pode ser um sonho que não se realiza, uma situação financeira que não melhora, ou uma batalha pessoal que parece não ter fim. Nessas horas, é fácil ceder ao desânimo ou tentar forçar uma solução, mas Deus nos convida a ver esses momentos como um treinamento espiritual. Em Tiago 1, versículos 2 a 4, o apóstolo escreve: Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, em nada deficientes. A espera é o fogo que refina a nossa fé, nos tornando mais resilientes e mais próximos de quem Deus quer que sejamos. Para ilustrar isso, considere a história de João, um agricultor simples de uma cidadezinha no sertão nordestino. João plantava milho todos os anos, mas, em certa temporada, a chuva não veio. Meses se passaram, o solo ficou seco e os vizinhos zombavam dele por continuar cuidando da terra ressecada. Ele orava diariamente, pedindo a Deus que enviasse chuva, mas mantinha a rotina de preparar o solo, semeando mesmo sem sinais de mudança. Um dia, um amigo perguntou: Por que você não desiste, João? Ele respondeu: Porque eu sei que Deus manda a chuva na hora certa. Meu trabalho é confiar e esperar. Quando a chuva finalmente chegou, meses depois, sua colheita foi a mais abundante da região. Aquela espera não foi apenas sobre o milho, foi sobre a fé que cresceu em seu coração. Uma fé que o sustentou em outras tempestades da vida. Esse exemplo nos leva a uma aplicação prática. Como podemos viver a espera de forma ativa e frutífera? Primeiro, podemos nos dedicar à oração. Em Colossenses 4, versículo 2, Paulo nos exorta: Perseverai na oração, vigiando nela com ações de graças. A oração nos mantém conectados a Deus, transformando a espera em um diálogo constante com Ele. Segundo, podemos mergulhar na palavra. Salmos 119, versículo 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ler a Bíblia nos dá perspectiva, nos lembrando das promessas de Deus e de como Ele agiu no passado. Terceiro, podemos buscar comunhão com outros crentes. Em Hebreus 10, versículo 24, somos incentivados a considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de nos congregar. Compartilhar nossas lutas com irmãos na fé nos fortalece e nos ajuda a carregar o peso da espera. A espera, portanto, não é um tempo de inatividade, é um período de crescimento, um convite para nos alinharmos com a vontade de Deus. Em Romanos 5, versículos 3 e 4, Paulo explica: Também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Cada dia que esperamos é um passo rumo a uma fé mais madura, uma esperança mais firme. Pense nisso como um escultor, trabalhando em uma pedra bruta. Cada golpe do cinzel dói, mas é necessário para revelar a obra final. Deus é o escultor e nós somos a pedra.
Ele não está nos quebrando, está nos moldando. Ao encerrar esta parte, reflita sobre o que a espera significa para você hoje. Talvez Deus esteja pedindo que você pare de correr e apenas confie. Talvez Ele esteja usando esse tempo para ensinar algo que você só entenderá mais adiante. Em Isaías 30, versículo 18, encontramos esta promessa: Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Deus não apenas nos faz esperar, Ele espera conosco, guiando-nos com amor. A espera é uma ferramenta de formação espiritual, porque nos aproxima dele. E ao nos aproximarmos, descobrimos que o verdadeiro tesouro não está apenas no que esperamos, mas em quem esperamos: o Deus que nunca falha. Viver confiando em Deus muitas vezes significa abrir mão do que achamos que sabemos, soltar as rédeas que seguramos com tanta força e permitir que Ele conduza o caminho. A rendição não é um conceito que nossa natureza humana abraça facilmente. Queremos planejar, prever, resolver, mas o plano divino nem sempre se alinha com nossas ideias. E é exatamente nesses momentos de tensão que somos chamados a confiar. A espera nos coloca diante de uma escolha: insistir em nosso controle ou nos entregar à soberania de um Deus que vê além do que nossos olhos alcançam. Em Lucas 1, versículo 38, Maria, ao receber o anúncio de que seria a mãe do Salvador, respondeu ao anjo com simplicidade e fé: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Sua atitude não foi de resistência, mas de aceitação total, mesmo sem entender completamente o que estava por vir. Essa entrega é o coração da confiança no plano de Deus. Uma confiança que nos sustenta quando tudo parece incerto. A rendição exige que reconheçamos nossa incapacidade de controlar o futuro. Em um mundo que valoriza a autossuficiência, admitir que precisamos de Deus pode parecer fraqueza, mas na perspectiva divina é o oposto, é força. Jó, um homem que perdeu tudo, bens, filhos, saúde, enfrentou o silêncio de Deus em meio ao sofrimento. Ele não tinha respostas para suas perguntas, mas declarou em Jó 23, versículo 10: Ele sabe o caminho por onde ando, provando-me, sairei como ouro. Mesmo sem compreender o motivo de tanta dor, Jó escolheu confiar no caráter de Deus, não nas circunstâncias. Sua história nos ensina que a rendição não é sobre desistir da vida, mas sobre entregar a vida nas mãos daquele que a criou. Ele sabia que o fogo da provação tinha um propósito, mesmo que invisível naquele momento. Confiar no plano de Deus também significa aceitar que Ele pode estar em silêncio, mas nunca ausente. Ana, a mãe de Samuel, é um exemplo poderoso disso. Em 1 Samuel 1, vemos uma mulher angustiada pela infertilidade, chorando diante do Senhor, enquanto outros a julgavam. Ela poderia ter se revoltado contra Deus por não atender seu pedido imediatamente. Em vez disso, levou sua dor ao altar, orando com fervor, em 1 Samuel, 1 versículo 11. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Ana não tentou manipular a situação. Ela se rendeu, confiando que Deus ouviria no tempo certo. Quando Samuel nasceu, ela viu que o silêncio anterior não era rejeição, mas preparação para algo maior, um filho que seria profeta e juiz em Israel. Essa confiança nos leva a uma promessa reconfortante. Em Romanos 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo não diz que tudo será fácil ou que entenderemos cada passo, mas que Deus
está tecendo um bem maior, mesmo nas tramas mais confusas da vida. Pense em Esther, uma jovem órfã que se tornou rainha da Pérsia. Ela não planejou estar naquela posição, mas Deus a colocou ali para um tempo como este. Esther 4, versículo 14. Quando o povo judeu enfrentou a ameaça de extermínio, Esther hesitou, mas se rendeu ao chamado divino, arriscando a vida para interceder por seu povo. Sua confiança no plano de Deus transformou um momento de crise em uma história de salvação. Assim como Esther, somos chamados a confiar que nossa espera tem um propósito, mesmo quando o cenário parece sombrio. Rendição também nos liberta da ansiedade que acompanha o desejo de controlar. Em Filipenses 4, versículos 6 e 7, Paulo escreve: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essas palavras nos mostram que a paz vem não de resolver tudo sozinhos, mas de entregar tudo a Deus. Imagine uma mãe chamada Mariana, que vivia em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Seu filho adolescente começou a se envolver com más companhias, e ela passava noites em claro, preocupada com o futuro dele. Mariana tentou de tudo: conversas, castigos, até vigiá-lo constantemente. Nada funcionava. Um dia, exausta, ela se ajoelhou e orou: Deus, eu não posso mudar meu filho, mas o entrego em tuas mãos. Naquela noite, dormiu em paz pela primeira vez em meses. Meses depois, o filho voltou para casa contando como um encontro casual com um pastor o levou a mudar de vida. A rendição de Mariana abriu espaço para Deus agir. Esse ato de soltar o controle é um exercício diário. Quantas vezes nos pegamos tentando consertar o que está fora do nosso alcance? Em Provérbios 3, versículos 5 e 6, encontramos uma orientação clara: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confiar de todo o coração significa deixar de lado nossa lógica limitada e abraçar a sabedoria infinita de Deus. Isso não quer dizer que devemos ficar parados sem agir. A rendição não é passividade, é uma confiança ativa que nos leva a obedecer, mesmo sem ver o resultado final. Pense em Neemias, que ao saber da destruição dos muros de Jerusalém, não apenas orou, mas se colocou à disposição de Deus para reconstruí-los. Neemias 2, versículo 5. Ele confiou que o Senhor abriria as portas e assim aconteceu. Mas tudo no tempo de Deus. Às vezes, a espera e a rendição nos levam a enfrentar o silêncio divino, um silêncio que pode ser ensurdecedor. Em Abacuque, o profeta clama: Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Ele estava confuso com a injustiça ao seu redor, mas Deus respondeu. Em Abacuque 2, versículo 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O silêncio não era indiferença, era parte do plano. Assim como Abacuque, podemos levar nossas dúvidas a Deus, confiando que Ele está ouvindo, mesmo quando não responde imediatamente. Esse silêncio nos ensina a depender da presença de Deus, não apenas de suas palavras. A confiança no plano divino também nos ajuda a lidar com a frustração. Quantas vezes sentimos que nossas orações estão caindo no vazio? Em Mateus 7, versículos 7 e 8, Jesus nos encoraja. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Essas palavras nos lembram que Deus não ignora nossos pedidos, mas os atende segundo sua vontade e timing. Pense em Paulo,
que em 2 Coríntios 12 versículos 7 a 9, pediu 3 vezes para ser livrado de um espinho na carne. A resposta de Deus foi: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Paulo aprendeu a se render, encontrando força naquilo que não mudou. Nossa frustração diminui quando percebemos que Deus usa até nossas lutas para nos aproximar dele. A rendição nos conduz a uma paz que não depende de circunstâncias. Em João 16, versículo 33, Jesus diz: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." Essas palavras nos asseguram que, mesmo em meio à espera, temos um Salvador que já garantiu a vitória. Essa certeza nos permite descansar, sabendo que o plano de Deus é maior que nossos problemas. Considere a história de uma missionária chamada Lúcia, que trabalhou por anos em uma comunidade isolada na Amazônia. Ela enfrentou resistência, doenças e solidão, mas continuava orando por frutos em seu ministério. Certa vez, pensou em desistir, mas decidiu confiar mais uma vez. Anos depois, uma igreja floresceu ali. Quando reflito sobre a mensagem, "O tempo de Deus é perfeito e sábio, solte e confie", sinto meu coração se aquietar em meio ao caos do dia a dia. No Brasil, onde a vida pulsa com intensidade, seja no ritmo acelerado das cidades ou na simplicidade calorosa do interior, muitas vezes nos vemos presos à ansiedade de querer tudo para ontem. A correria dos compromissos, as pressões do trabalho, as expectativas de família e amigos, tudo isso nos faz sentir que o tempo é um inimigo. Mas a Bíblia nos convida a enxergar o tempo sob uma nova perspectiva, uma lente divina que transcende nossas agendas lotadas. Em Eclesiastes 3, versículo 11, lemos que Deus fez tudo formoso em seu tempo. Essa verdade ressoa profundamente em nossa cultura, onde a fé é como uma chama que aquece o coração do povo brasileiro, nos lembrando que cada espera, cada silêncio é parte de um plano maior. A história de Abraão e Sara me toca de maneira especial. Eles esperaram décadas por um filho prometido, enfrentando dúvidas e incertezas que poderiam ter abalado qualquer fé. No Brasil, onde a paciência muitas vezes é testada por longas filas, burocracias ou sonhos que parecem distantes, a jornada de Abraão nos ensina que a espera não é um vazio, mas um espaço sagrado onde Deus trabalha. Quando Isaac nasceu, a promessa se cumpriu não no tempo deles, mas no de Deus, mostrando que a sabedoria divina está acima da nossa compreensão. Isso me faz pensar nas vezes em que me peguei questionando: por que Deus ainda não aconteceu? Seja esperando por um emprego, uma cura ou a restauração de um relacionamento, aprendi que a impaciência só gera angústia, enquanto a confiança no tempo de Deus traz paz. Outro exemplo poderoso é Noé, que construiu a arca por décadas sob olhares de zombaria. No Brasil, onde a comunidade é tão valorizada, muitas vezes enfrentamos julgamentos por seguir um chamado que outros não entendem. Noé nos mostra que obedecer a Deus, mesmo quando o mundo duvida, é um ato de fé. Gênesis 7, versículo 11, descreve com precisão o momento em que o dilúvio veio, provando que cada martelada de Noé tinha um propósito. Isso me faz refletir sobre as pequenas ações diárias que parecem insignificantes, mas que no tempo de Deus se tornam parte de algo grandioso. No contexto brasileiro, onde o trabalho árduo e a perseverança são marcas do nosso povo, essa lição é um lembrete para não desistirmos, mesmo quando os resultados demoram. A história de Clara, a mãe que orou por 15 anos pela filha afastada, ressoa com a alma brasileira, que valoriza a família e a esperança. Provérbios 22, versículo 6, foi sua âncora, e sua perseverança me inspira a nunca abandonar a oração,
mesmo quando parece que Deus está em silêncio. No Brasil, onde a fé move montanhas e as novenas unem comunidades, aprendi que a oração é um diálogo contínuo com Deus, um ato de confiança que nos sustenta na espera. Essa história me desafia a olhar para minhas próprias batalhas com esperança, sabendo que o silêncio de Deus não é ausência, mas preparação. José, Davi, Ana, Esther, cada um enfrentou períodos de espera que moldaram seu caráter. José, de escravo a governador; Davi, de pastor a rei; Ana, de lágrimas a mãe de um profeta; Esther, de órfã a salvadora de um povo. Suas histórias, como contadas em Gênesis, 1 Samuel e Esther, mostram que a espera é um processo de formação. No Brasil, onde enfrentamos desafios econômicos e sociais, essas narrativas nos encorajam a confiar que Deus está nos preparando para algo maior. Em Isaías 30, versículo 18, lemos: Bem-aventurados todos os que nele esperam. Essa promessa é um bálsamo para nossas almas inquietas, nos lembrando que Deus espera conosco, guiando-nos com amor. Aplicar isso na vida cotidiana é um desafio, mas também uma oportunidade. Primeiro, aprendi a orar com perseverança. Como Paulo nos exorta em Colossenses 4, versículo 2, perseverai na oração, vigiando nela com ações de graças. No Brasil, onde a oração é parte do nosso dia a dia, seja antes de uma viagem ou em uma roda de terço, esse hábito me mantém conectado a Deus. Segundo, mergulhar na palavra, como diz Salmos 119, versículo 105, ilumina meu caminho e renova minha esperança. Terceiro, buscar comunhão com outros crentes, como em Hebreus 10, versículo 24, fortalece minha fé, especialmente em comunidades brasileiras, onde a solidariedade é tão viva. Por fim, aprendi a render-me, como Maria em Lucas, versículo 38, dizendo: Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Soltar o controle é difícil, mas traz liberdade. A espera me ensinou que Deus não está atrasado. Em Mateus 7, versículos 7 e 8, Jesus promete que quem pede, recebe, mas no tempo dele. No Brasil, onde sonhamos grande e lutamos por nossos ideais, essa verdade nos desafia a descansar na soberania de Deus. A história de Mariana, que entregou seu filho a Deus, me mostra que a rendição abre espaço para milagres. Em Provérbios 3, versículos 5 e 6, somos chamados a confiar de todo o coração, algo que nossa cultura, tão cheia de fé, entende profundamente. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o tempo perfeito de Deus. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma palavra de esperança. Fique até o final, pois há uma revelação especial esperando por você. Vamos juntos confiar e soltar nas mãos de Deus